Tem algumas coisas, querido, que podem ser ensinadas e transmitidas através de ensinamento humano. E não que essas também não necessitem do Espírito Santo. Mas alguns ensinamentos da Bíblia, eles começam com o humano, com o mental, com você explicando, mostrando o significado, Velho Testamento, Novo Testamento. Mas algumas é impossível você tentar explicar com palavras. É só o Espírito mesmo que pode fazer. O que a gente pode tentar fazer é soltar algumas coisas no ar para conduzir a sua mente a abrir lugar para o Espírito Santo. Mas ao homem vai sempre ser impossível. É como você tentar explicar a fé. A partir do momento que você se pegar sentado com alguém que não é cristão para tentar explicar Jesus para ele, aos olhos humanos, você já errou. Porque o evangelho é loucura, a Bíblia fala. Não se entende com a mente. Ele é escândalo para judeus e loucura para gentio, ou seja, para quem está pedindo o sinal, ele é escândalo porque você mata quem está gerando o sinal. Então alguém está buscando a Deus em busca de sinais, e em busca de vida, e você fala para ele, não, você tem que morrer. Ele fala, isso é um escândalo. Escândalo para aqueles que conhecem. E para gentil, para aquele que está querendo uma explicação, para ver se quer ou não essa palavra, ele é loucura, porque a explicação que você vai dar é contrária. E é nesse ponto que não adianta querer explicar. Você pode falar de Jesus e crer que o Espírito vai fazer a parte dele. Então você vai falar, um dia Jesus morreu, e aos seus olhos aquelas palavras não vão ter peso nenhum, porque ela é só semente, e semente aos nossos olhos, ela é um pedacinho de alguma coisa, morta inclusive, porque a semente que germina, ela já morreu. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça e pedisse para o Senhor, para que o que vai ser ministrado aqui hoje, que o Espírito fale, até porque nem eu sei o que eu vou falar. Então que Ele fale o que Ele quer falar. O que Deus tem me trazido para falar é o que eu ia pregar semana passada, e eu acordei sem voz semana passada. E eu entendi essa semana que eu não acordei sem voz porque a pastora Maquele tinha que pregar. Eu acordei sem voz porque o que ia ser ministrado semana passada tinha que ser ministrado hoje, depois que elas fossem embora. E é o que eu ia falar semana passada. E desde segunda-feira, para ser muito sincero, eu li muito pouco a Bíblia. Eu li o livro de Efésios. Eu falei muito com Deus essa semana, mas eu não quis ler, ir atrás de passagem. Já não faço esboço, mas eu não quis nem estruturar a mensagem na minha cabeça. E ontem à noite, meia-noite e meia mais ou menos, eu sentei no computador, coloquei o fone de ouvido para ficar ouvindo o louvor e falando com Deus. E pensando em alguma maneira em pegar um papel e começar a escrever alguma coisa. E eu entendi de Deus que você não precisa preparar minha mensagem está sempre pronta. Vai para a sala. Eu fui para a sala, fiquei até umas 2 horas lá falando com Deus, falando, Pai, sua mensagem está pronta, então eu não estou. Então, vem ficar perto de mim. Vem me encher mais, então. Porque se eu estiver cheio, eu não preciso nem falar. A presença do Senhor vai transparecer, então fala com Ele. Pede para o Espírito Santo falar com você nessa manhã, para que aquela palavra que vai sair da minha boca, ainda que ela seja uma só, mas ela possa encontrar aplicações diferentes no coração de cada um de vocês. A palavra de Deus não volta vazia. Se você voltou vazio, é porque você tentou entender ela com a sua mente, não com o seu espírito. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre está conosco, porque o Senhor nos prometeu isso e nós cremos, Pai. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, Pai, não entre, Pai amado, pelos ouvidos e vá para a mente, Pai, mas que vá para o estômago, Senhor amado, como diz a Tua palavra, Pai, que a gente possa comer desse livrinho nessa manhã, que ele desça no nosso estômago, Pai, que ele gere amargura dentro de nós, Pai, para que possa se fazer carne, Deus amado, que o verbo possa se fazer carne em nós nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que toda sabedoria humana caia por terra, Deus amado, que toda palavra de ciência seja quebrada, Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar sobre nós essa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém, Pai. Vou falar uma coisa que eu já falei umas 10 vezes para vocês, e cada dia mais eu leio e mais eu gosto de Gênesis, até 3 só, Gênesis de 1 a 3, para mim a Bíblia inteira está ali. Eu compartilhei uma coisa com vocês aqui sexta-feira, que Deus me contou, né, durante o dia, e é impressionante como Deus é tão simples com as coisas. Ao longo dos anos, o homem, na tentativa de manipular Deus, ele cria burocracia. E por que o homem cria burocracia quando ele quer manipular Deus?
Porque a única forma de eu reter nas minhas mãos o caminho até Deus. Se o caminho for simples e for aberto, todo mundo pode chegar e não precisa passar por mim. Então, o que é a religião? É uma tentativa de criar caminhos um pouco mais complexos para que você tenha que passar por mim para chegar a Deus. O amigo do noivo, quando a Bíblia fala de João Batista, o que era o amigo do noivo? Era alguém que conduzia o noivo. E as madrinhas, as amigas da noiva, preparavam a noiva para o pai conduzir a noiva. Mas era só isso. Quando chegava no altar, até hoje, quando você traz a noiva no altar, você entrega ela e o pai vai embora. E ela fica com o marido. E ela vai para um lugar de intimidade depois do casamento que o pai também não vai atrás. E esse é o papel. Conduzir a igreja, conduzir a noiva, conduzir cada um a um lugar de encontro com Cristo, em que você sai e fala, agora é você e ele. E daqui para frente é você e ele. Então, quando Paulo fala que o maior não ensinará mais o menor, ele não estava quebrando cadeias espirituais de comando, que Deus tem hierarquia. Mas o que ele estava dizendo é que para o relacionamento com Deus não é mais necessário. Porque a noiva vai encontrar o marido agora. E cada um vai poder tocar isso. Só que existe uma chave muito pequenininha, muito sutil. E de tão pequena, a gente não consegue percebê-la. E é ela quem trava o relacionamento. E trava com que a igreja não consiga acessar lugares. Que é identidade. Saber quem eu sou. E não é saber quem você é do que você pensa que você é. Hoje você é fruto daquilo que você foi formado desde que você nasceu. Você é um pai parecido com o seu pai. Ou parecido com os pais que você tirou por modelo, mesmo que inconscientemente. Ou você é tudo menos o seu pai, porque você fugiu da imagem dele. Mas você não nasce sabendo ser pai. Você não nasce sabendo ser mãe. O seu inconsciente vai buscar esses modelos ao longo da vida. Então, numa casa desestruturada, em que você não tinha modelos corretos, vai gerar alguém desestruturado. Só quando eu virar para você e falar assim, você é desestruturado, você vai falar, não sou não. Por quê? Porque esse é você, esse não é um erro. É diferente de eu pegar uma atitude sua que você considera que não faz parte de você, de quando eu tocar em áreas em que para você são você. É como se eu estivesse te mutilando quando eu tento tirar essa característica sua. Então você grita, você é enérgico. E quando eu for tocar nisso, você vai dizer assim, não, eu sou assim. E vai ter as justificativas. Por quê? Porque ao longo de 20 anos, 25, 30 anos de vida, a sua mente teve que criar as justificativas pelo qual você é daquele jeito. Porque se ela não conseguisse criar, você já teria aberto mão daquele comportamento por entender que ele não se justifica. Então, cada um de nós é hoje aquilo que nós fomos criados. Seu pai e sua mãe, ainda que não intencionalmente ou intencionalmente, eles te moldaram. Como Deus moldou Adão. Eles te discipularam mesmo sem querer. Eles te conduziram por um caminho, por uma forma de ser. E essa é a sua identidade. Quem você pensa que você é, vem disso. Se você pensa que você é fraco, isso veio da onde? Veio dali. Do que você viu a vida toda. Por isso que o primeiro chamado de Cristo é o quê? Morra. Por quê? Porque o que você é tem que morrer. O que você é tudo, menos aquilo que Deus te formou para ser. Por quê? Porque quando Adão caiu, a partir daquele momento, nós passamos a ser descendentes de Adão, não de Deus. Deus entregou a nossa descendência na mão de Adão e falou, enquanto essa relação Deus-Adão está estabelecida, o que Adão vai gerar é sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Adão até ali era a imagem e semelhança do Pai. Quando é quebrado e a natureza de Adão se corrompe, Adão vai gerar filhos segundo a sua natureza corrompida. Então, a partir de ali, a morte tinha que ser estabelecida para que você pudesse ganhar uma nova vida. Porque aquela já nascia corrompida do pai anterior. E assim por diante. Então, quando Deus começa a levantar homens, chamando esses homens para ser pais, o que ele estava falando para esses homens? Eu preciso de alguém. Então ele vira, depois de Adão, 10 gerações, ele chama Noé. Fala, Noé, eu preciso de alguém para romper com a paternidade passada, quebrar
com o modelo antigo, ser transformado em um novo e começar a gerar uma nova descendência para mim. Esse é o chamado para Noé. O chamado para Noé não é salvar a vida dele, é os filhos. O motivo pelo qual Noé foi chamado, Gênesis 6, alguma coisa, está lá. Bem no comecinho do capítulo diz assim, Noé era justo e era puro em suas gerações. O que era puro em suas gerações? Eu estava dizendo assim, a descendência de Noé, ele conservou desde Adão sem se corromper. E o que Deus precisava era de uma semente de Adão que fosse pura. Não pura no sentido de pecado, mas que fosse conservada a linhagem, que não tivesse se misturado com outros povos. Então Deus olha, vê o povo todo corrompido, e de repente ele tem um ali que ainda conserva pura a descendência. Então eu posso usar ele como a semente que eu preciso para fazer frutificar. E em Noé ele chama Noé para se responsabilizar pelo que veio de trás. Porque isso é um remidor. Isso é a figura de Cristo. Alguém que vem para pagar um preço pelos erros do de trás e começar uma nova história a partir dele. Então ele não consegue remir seu pai. Porque a Bíblia diz que sem controvérsia o maior abençoa o menor. Então Noé não consegue abençoar a vida de Adão, mas ele consegue conquistar para Adão uma nova geração daqui para frente. E por isso que Noé tem que construir uma arca. Para salvar a família ele não precisa de uma arca, ele precisa de um barco. Ele construía aquele barco em 2, 3 anos, e não ia ficar décadas construindo. Mas ele precisava de uma arca, por quê? Porque era a responsabilidade de quem cuidar dos animais? De Adão. Deus deu o governo para Adão. Então, é responsabilidade sua cuidar daquilo que é do seu pai. Então, você tem que salvar aquilo que está debaixo do seu governo. Tudo que está debaixo do seu governo é sua responsabilidade. A terra ele tinha perdido a autoridade sobre a terra. Quando ele perdeu para Satanás a autoridade da terra. Por isso que ele não salvou a terra. Ele salvou ele, a família dele e os animais. E ele entra naquela arca, e Deus batiza a terra com água e começa de novo. E quando eles descem da arca, eles já tinham sido batizados, ele faz um sacrifício de sangue. E Deus começa de novo a partir dali. O que Deus queria neles, imputar em cima de Noé e dos seus filhos uma nova identidade. Em Adão essa identidade foi corrompida. Adão se sentiu rejeitado quando saiu. E você vê ele passando isso para o seu filho. Caim carrega esse peso de rejeição. Então quando ele vê a atitude do irmão mais novo, ele se ira mais ainda. Para ele é a gota d'água. Todo o peso que nós carregamos, todo o trabalho, e agora ainda sou rejeitado por Deus. Porque é uma identidade que foi gerada em Caim através do pai. Mas se você perguntar para Caim, você se sente rejeitado? Antes daquilo ali. Você sente isso ou aquilo? Não. Por quê? Porque é ele, faz parte dele. Por isso, quando Deus vem falar com Caim, Deus não vem acusar Caim. O que ele vem dizer para Caim é: você está dando ouvidos para uma parte de você que você não deveria ouvir. E se você der ouvido para essa parte, aí sim você vai consumar pecado. Mas isso era uma identidade formada em Caim. E Noé não entende nada. Noé vai lá e amaldiçoa aquilo que era a sua bênção. A bênção de Noé era: você vai gerar gerações. Ou seja, a sua bênção são os filhos. Ele vai e amaldiçoa a própria bênção. Amaldiçoa um filho. E Deus rompe e vai até Abraão. E o que Deus quer em Abraão? Que é um homem disposto a gerar filhos. Para quem? Para Deus. Deus quer um homem disposto a criar uma nova identidade a partir dali. Romper com a de trás. Então a descendência de Cristo não começa em Noé. Ela começa em Abraão. Por quê? Porque foi um homem que conseguiu, a partir dali, gerar uma nova identidade nos filhos. Então até uma aliança tinha que ser feita. Agora você vai ter que circuncidar eles. E isso vai ser o sinal dessa aliança. Só que não é uma aliança com Deus ainda, é uma aliança em Abraão. Por quê? Porque ainda Deus, para se relacionar com o homem, ele tinha que passar por um pai. Porque o homem não tinha mais contato direto com Deus. E através de Abraão, Deus começa a estabelecer isso. E os filhos de Abraão, quando começam a crescer e começam a avançar, e depois os 12 filhos de Jacó, eles não tinham uma promessa em Deus, eles tinham uma herança. Porque
Porque Deus não prometeu nada para os 12 filhos. Deus prometeu para Abraão: eu vou te dar uma herança, Abraão. Eu vou te dar muitos filhos, esses filhos vão cobrir a terra. E por consequência de cobrir a terra, eu vou dar terra para eles, porque eles não têm onde morar. Mas não era um presente, eu vou te dar terra, porque os filhos são a herança do Senhor, não a terra. Te dará as nações por herança, não os países. Nação fala de nacionalidade, de pessoas, não de lugares. Para Deus, herança é filho, não são coisas. Só que quando esse povo entra e fica escravizado debaixo de Faraó, e saem dali, o entendimento de identidade deles está totalmente corrompido. Depois que José morre, chega um faraó que não conhecia José, que não sabia quem ele era, e ele escraviza aquele povo. E os pais começaram a abandonar a aliança, eles já não circuncidavam mais ninguém. Então aquilo que fazia daqueles homens filhos de Abraão, que era a circuncisão, quando ele circuncidava, ele estava dizendo assim: a partir de agora você tem direito a uma herança de um homem lá de trás, do seu tataravô. É um sinal daquela aliança. Era só um sinal. Mas quando esse sinal para de ser cumprido, e na verdade as coisas para o lado de fora são as últimas que a gente deixa de fazer. Quando você deixa de dizimar, é porque lá atrás, você de alguma forma, seu coração já estava esfriando. Porque é mais fácil para a gente fazer o material. Quando a gente abandona o material, é porque já foi. Quando eu deixo de ir no culto, é porque na verdade eu já não estava mais me deliciando com o culto há muito tempo. O dia que eles deixaram de circuncidar, é porque a importância dessa aliança já tinha sido perdida há muito tempo. E com o tempo eles cortavam, via aquelas crianças chorando, e aí um tempo eles começaram: meu Deus, por que a gente está fazendo isso? Até que eles deixaram de fazer. Mas o entendimento de filho de Abraão já tinha sido perdido há muito tempo. Olhando para isso, a gente pode falar: mas é só uma coisa humana, é só um ato, não tem tanto peso. Na verdade, tudo que está no mundo espiritual, ele só é manifesto através de atitudes naturais que a gente toma. A gente não cria nada quando faz um ato profético, a gente só manifesta o que já foi estabelecido. E quando aquele povo sai, sem identidade nenhuma, e vão para o deserto, eles chegam no deserto e Deus está ali, ansioso para abraçar aquele povo. Deus está há mais de 400 anos, contando nos dedos o tempo para aquele povo sair. Quando eles saírem, eu vou olhar na cara de cada um deles, e eu vejo Abraão na cara deles. Eu vejo um povo que está debaixo de uma aliança, e que vai poder vir me abraçar como filho. E por isso eu levo eles para o deserto, um lugar sozinho, sem barulho, sem ninguém. E quando eles chegam diante de Deus, Deus fala: meus filhos, venham. Eles olham e falam assim: cadê nossa promessa? Porque minha mãe está me falando que eu tenho direito a receber um dinheiro aí, um negócio que um vô deixou há muito e muito tempo. E esse é o choque deles com Deus. Deus querendo cuidar deles, abraçá-los, e eles falando: a água está amarga. Ah, mas comer pão todo dia? Você trouxe a gente aqui para isso? Então devolve a gente para lá. Cadê a tal da terra? Eles esperando receber. E Deus, com toda a sua misericórdia, Ele não julga aquele povo naquele momento. Em alguns momentos Ele vem com fúria, aquele povo que é carne, Ele enfia a carne no povo e depois o monte morre. Mas, em essência, Deus não os julga. Só que algo que eles não perceberam acontece logo em seguida. Aquele povo chega diante da tal da terra que eles ouviram tanto. E Deus fala assim para eles: ó, tá lá, pode ir. Eles mandam espias. Quando aqueles espias voltam, eles dizem assim: nós somos gafanhotos. Isso é o que eles falam de si. E essa visão deles começa desde quando eles estavam no Egito. Quando aquele faraó sobe ao poder, ele olha para o povo, Êxodo 1, alguma coisa. Ele olha para aquele povo e fala assim: gente, esse povo aí é mais forte do que nós. Vamos escravizar eles, porque senão eles vão dar trabalho para a gente. Quem estava de fora conseguia ver uma força neles que eles não viam, e por isso eles se permitem escravizar. Um povo mais forte se permite escravizar, porque eles não conseguiam ver isso. Então, quando eles batem de frente com a terra, eles voltam e falam: nós somos gafanhotos. E é como se Deus falasse assim, e Deus fica irado com aquilo, e aquele povo não entra, né? Mas aquele povo não entra, não deixa de entrar porque
Deus ficou com raiva e falou: não vai entrar. Isso é talvez a manifestação. Aquele povo não entra porque aquilo era uma herança. Para quem? Para filhos de Abraão. É como se essa credencial de eu sou filho fosse necessária para chegar na terra e falar: eu sou. Ele chegou e falou: eu sou gafanhoto. Deus olha e fala: não posso fazer nada, aquela terra é para filho de Abraão. Gafanhoto não entra. Eles não se sentem autorizados, eles não se sentem com autoridade para entrar naquele lugar, porque aquele lugar foi prometido para filhos de Deus em Abraão, através de Abraão. Essa identidade é que dava autoridade para poder tomar posse. Por isso que quando aqueles filhos de Seva vão expulsar demônios, o demônio vira para eles e fala o quê? Eu não conheço vocês. Quem são vocês? Ou seja, o que dá autoridade para me expulsar não é o que você fala, não é você bater aqui na porta e falar em nome do Cristo que Paulo prega. Você pode estar falando tudo que ele fala, você pode estar se movendo como um exército, indo espiar a terra, mas não são essas estratégias que te dão autoridade para tomar posse no mundo espiritual, é a sua identidade, porque com identidade você não tem que fazer força. Com a autoridade vinda de uma identidade que você tem, você entra nos lugares sem precisar fazer força. Eu, se quiser entrar no fórum, eu tenho que fazer força. Se eu quiser entrar numa sala em que eu não posso, o juiz não. O juiz mostra a carteira. Identidade que dá autoridade para entrar em alguns lugares. Herança, o nome já diz. Promessas, querido, promessas são para conduzir a herança. Deus não é Deus de promessas, Deus é Deus de herança. As promessas que Deus fez para Abraão, nenhuma delas foram as bênçãos de Abraão. Vou te dar terra, em nenhum momento aquilo foi a bênção, leia lá. Aquilo foram promessas que conduziram Abraão à herança. Qual foi a bênção de Abraão? Eu vou te dar nações, filhos. Tu serás pai de nações. Essa é a bênção de Abraão. Bênção não é presente, não é coisa que Deus te dá. Bênção é um destino, é a liberação. Bênção é o que seu pai fazia quando você era pequeno, antigamente. Bênção, pai, ele não te dava um presente na mão, ele te liberava uma palavra, Deus te abençoe. Isso é bênção aos olhos de Deus, a liberação do propósito sobre a tua vida. Só que essa liberação do propósito, ela não vem quando você encontra com Deus. Quando você encontra com Ele, normalmente Ele te libera promessas, porque as promessas, elas te fortalecem, elas te dão ânimo para continuar andando até que você descubra quem você é. Porque você não sabe quem você é, você não sabe se quer seu nome. Nosso nome a gente vai descobrir onde? Na pedrinha branca, na glória. E por que a gente não sabe o nome? Porque o nome fala de propósito na Bíblia, por isso que Deus trocava o nome das pessoas. O nome dizia quem você era. A maioria das pessoas dentro da igreja hoje não sabem quem são, porque são como os filhos de Quetura. Quetura era a mulher que Abraão arrumou depois que Sara morreu. Ele resolveu casar de novo. Ele só não entendia que a semente dele tinha um poder que estava além da compreensão dele. Então, onde ele depositava a semente, gerava uma nação. Como ele não sabia disso, ou não valorizou isso, ele saía esparramando semente. E aí, quando aqueles meninos cresciam e começavam a chegar na idade de adolescente, para concorrer com Isaac ou para precisar de herança, ele despedia esses filhos e dava presentes para eles. Então, esses meninos cresciam com a identidade da mãe, andando ao lado da mãe, e a mãe transferindo para eles a natureza de quem ela era, mas sem identidade de pai, porque o homem começa a adquirir identidade de pai depois que ele se torna adolescente. Ele começa a se afastar da mãe e querer se parecer com o pai. Era o momento em que Abraão mandava eles embora, então eles cresciam sem identidade de pai, e com mães batendo na porta de Deus e do pai. Abraão dá presentes para os meus filhos, Isaac recebe herança. Abraão fazendo filho, esses filhos têm direito. Então ele dá presentes e manda embora. E um monte de filho crescendo sem identidade de pai, sem saber quem era. Então eles recebiam a identidade da mãe. Mãe na Bíblia fala de igreja. Por isso você tem um monte de tipo de igreja. Embora exista uma só, você tem um monte. As mais sérias, as mais brincalhonas, as mais doidas, as mais certinhas. Por quê? Identidade de mãe. Por que elas não se parecem entre si se todos são filhos do mesmo pai? Porque estão assimilando a identidade de mãe, não do pai. Estão crescendo debaixo do ensino da mãe, não do pai.
Ela ensina a doutrina dela, ela ensina quem ela é, porque ela está distante do pai. Ela não pegou esses filhos e falou: você cresceu, vá diante do pai agora, seu pai Abraão, seu pai Jesus, porque lá você vai aprender quem você é. Eu, como mãe, eu protejo e dou leite até certo ponto. A partir desse momento é Paulo falando: eu queria dar algo melhor para vocês, eu tenho que dar leite. Ou seja, vocês ainda estão pedindo comida de mãe, enquanto já era tempo de estar andando do lado de pai. E por que aquele povo estava... Ele fala isso para Gálatas. E quando ele fala isso para o povo de Gálatas, é porque o povo de Gálatas, quando Paulo saiu e falou: vocês são maduros, por isso eu já estou indo embora, vocês já podem crescer. Aquele povo começa a trazer outros líderes, e Paulo começa até a defender seu apostolado ali. Eu vou falar com as crianças, ó. Ele começa a defender o apostolado de: eu me dei por vocês e agora vocês estão trazendo um monte de doido para vir oprimir vocês de novo e colocar vocês em comida de mãe de novo. É pecado ou não é pecado? Posso fazer ou não posso fazer? Essa música pode? Isso aqui pode? Comida de mãe. Enquanto era para você se aproximar do pai e ter discernimento de coisas, já eram para estar maduros. Isso é a igreja hoje em dia. Mães tentando proteger os filhos até mesmo de Deus, como se as nossas regras fossem melhores do que as de Deus. Eu creio com todas as letras que se Deus me pedir para morrer pelo Evangelho, isso é para o meu dia, isso não é para os apóstolos, é para hoje. A igreja de Atos não é a igreja de hoje porque nós não queremos, não porque é outro tempo. Mas isso é comida de pai. É pai que põe a mãe para dentro e fala: deixa ele ir, ele precisa ir. E a mãe quer proteger: não, pelo amor de Deus, meu filhinho, quieta lá dentro, ele vai virar um homem. E se ele morrer lá no campo, o filho morra de pé, morra de cabeça erguida. Isso é o pai. Isso é pai. Por isso que Abraão não contou para Sara que ia matar um menino, senão não deixava. Acho que ela tinha abraçado o menino e fugido. Porque pai consegue fazer isso. Pai consegue abrir mão dos filhos. Quem chora no dia do casamento que está perdendo a filha, normalmente é a mãe. A cama dela fica vazia, o pai está: pelo amor de Deus, vamos dar uma economia que você não tem ideia. Deixa esse cara assumir essa menina agora e pagar as contas dela. Porque pai não vê como perda, ele vê como crescimento. Ele vê, na verdade, falando: é tudo que eu trabalhei a vida toda foi para ela crescer e seguir a vida dela. E de quem que ela assume a identidade quando ela casa? Do marido. Ela recebe o nome de quem? Do marido. O novo nome quando ela assume uma nova identidade. A maturidade faz com que ela se junte com o marido, receba o nome dele e tire o governo que estava na mão dela, o véu, e coloca nos ombros dele. Isaías fala isso: o governo estará sobre os seus ombros. O que era isso? Era o véu que ela cobria o rosto. Na hora do casamento ela tirava e colocava no ombro do marido, dizendo: agora você me governa. Esse é o papel da igreja: pegar cada uma das pessoas, conduzir até Cristo e falar: está madura, tá, agora você vai comer comida dele, coloque o governo sobre ele. Ah, mas a partir daí não tem mais igreja, não tem mais autoridade pastoral, apostólica. Não, não é isso. É a partir de agora você vai conseguir entendê-lo e vai começar a comer de uma comida que eu não tenho capacidade de dar. Mas Deus pode dar essa comida sólida através da boca de pessoas? Sim, e normalmente vai dar. Mas não é mais, é assim porque é. O Espírito que está dentro de você começa a testificar as coisas. E se isso não acontece, se essa identidade não é gerada e formada em você, você passa a sua vida inteira crente. Você vai para o céu. Mas a sua vida inteira batendo na porta de Deus como filho de Quetura: me dá alguma coisa, em nome de Jesus, vai dar certo, aquele emprego o Senhor vai abençoar. Vai mesmo, eu não sei nem se aquele emprego é seu. Você sabe se aquele emprego é seu? Deus te disse isso um dia: eis que te digo, o que eu tenho para a tua vida é lá dentro daquela empresa. Deus falou isso. Se ele não falou, antes de pedir para ele abençoar, você tem que perguntar se é ali, porque você tem que entender que você chegou até ali por causa dos meios naturais, do que te formou e não do que Deus te colocou. Lugar de identidade, querido, deserto. Deserto é o lugar onde sua identidade é provada. O batismo, na verdade, é um convite para você fazer o quê? Morrer. Matar
a velha natureza. O problema é que eu morro, eu deito naquela água, levanto e só tomei um banho. Porque agora eu vou construir a minha identidade em Cristo em cima do que eu sou. Então agora, ao invés de entrar num processo de metanoia, de transformação de mente, e isso é conversão. Aceitar Jesus não é se converter. Aceitar Jesus é aceitar o caminho, é Pedro, me segue. E lá no fim, Pedro, você ainda não é convertido, viu? Quando você se converter, porque é um processo. Conversão é processo, não é uma atitude. É o não desistir de caminhar. E com isso eu vou batendo de frente com encruzilhadas em que eu tenho que escolher entre continuar do meu jeito ou ceder para esse jeito e andar mais um pouco com Jesus. E aí eu vou me despindo e arrancando tudo que eu sou. E aí chega lá na frente, de repente o Espírito me enche de uma forma poderosa. E ele sopra, como em Atos 2. Por quê? Porque a casa já está vazia. E eu estou só esperando ele. E aí sim, eu ganho identidade. Então aquele mesmo Pedro que antes fugia, quando ia dar de frente com o soldado, agora ele enfrenta os soldados. Por quê? Identidade formada em Pedro, que veio, depois dele escolher um caminho, ficar firme no caminho, morrer para tudo que ele era, e começar a se parecer com Jesus. Essa identidade em Pedro dá uma autoridade para ele que nem ele sabia. Ela não é conquistada lendo Bíblia, decorando os textos, fazendo aula de seminário, ou o que quer que seja, isso não dá autoridade. Por isso que quando Jesus entrou naquela sinagoga, Marcos 4, Mateus 4, está lá, irmão. Eu sou horrível com decorar texto. Quando ele entra, Lucas 4, está aqui, ó, universitário. Quando ele entra ali e ele começa a ensinar, é a primeira manifestação de Jesus dentro de uma sinagoga. Ele entra num sábado e começa a ensinar. A Bíblia diz que um demônio se manifesta lá dentro. Ele não repreendeu o demônio, mas o demônio reconheceu nele uma identidade, uma autoridade que fazia com que o demônio saísse. E o que as pessoas, quando olham para Jesus, falam dele ali? Ele não ensina como escriba, ele ensina com autoridade. O que era um escriba? Alguém que conhecia a Bíblia decorada, quase que decorada. Por quê? Porque o trabalho dele era ficar copiando os textos. Não tinha impressora, então ele copiava Bíblia por Bíblia para distribuir. Esse cara, depois de um tempo, ele conhecia tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus ensinava com autoridade e não como escriba, ou seja, escriba não tem autoridade, porque isso não foi gerado nele. Isso é algo que passa, ele assimila e joga para frente. Mas onde é que Jesus assumiu essa autoridade? Jesus, querido, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu sei que a maioria aqui já sabe o que eu penso sobre isso. Jesus veio na terra como homem, não como Deus. Se ele viesse como Deus, ele não poderia dizer para mim, você vai fazer coisas maiores do que eu. Como que ele vai falar isso para mim? E o que diferencia ele vir como homem como Deus? Ele não veio onisciente. Todas as vezes que você vê Jesus falando, conhecendo-lhe o coração, é igual quando Deus fala comigo. Eu chamo você para conversar e conhecendo-lhe o seu coração, eu domino você. Falo, eu sei o que está passando aí dentro. Não é? E nem por isso você diz que eu sou onisciente, isso é o Espírito Santo. Ele não era onipotente, ele não curou ninguém porque ele tinha todo o poder. Ele curou porque ele era cheio do Espírito Santo. E por isso que ele fala para os discípulos, vão vocês lá. Vocês vão numa missão. E eles voltam contando das curas também. Os discípulos curaram mais pessoas do que Jesus, porque eles viveram mais. E eles tinham o mesmo Espírito Santo que Jesus tinha quando andou aqui. E Jesus não era onipresente. Ele não estava em todos os lugares. Por isso eu digo que ele veio como um homem, ele abriu mão disso, de atributos. E quando Jesus cresce, ele cresce mesmo, ele não cresce só em corpo. A Bíblia diz que ele crescia em estatura e em conhecimento. Então Jesus aprendeu. E depois que Jesus é batizado, resolve morrer por uma velha natureza. E por isso que João fala, você não precisa disso. Por quê? Porque você não tem a natureza errada. Por que Jesus não tem? Porque ele era Deus? Não. Porque ele não foi gerado por Maria. Quando a Bíblia fala das gerações, se você ler Mateus 1 e fala, esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, chega em Maria, ela não fala em Maria que gerou Jesus. Ela fala em Maria, da qual nasceu Jesus. Maria não gerou Jesus. Jesus foi colocado pronto ali dentro. Por isso, ele não tinha pecado, porque a natureza carnal dele não vinha dos pais. Só que quando Jesus cresce, ele vai, se batiza e passa por aquele processo, ele fala que era só para cumprir justiça.
não era por necessidade. Ele recebe uma palavra de Deus pela primeira vez. Aquele homem passou a vida inteira debaixo de um peso muito grande. Minha família pagou um preço gigantesco para que eu chegasse até aqui. Meu pai abandonou a cidade, abandonou o emprego, fomos para o Egito, voltamos, mudamos para uma cidade muito pobre, abandonamos o relacionamento familiar, abandonamos tudo, porque meu pai e minha mãe tentando me proteger de algo, porque eles receberam uma palavra de que eu sou o ungido, Jesus. E esse peso todo em cima dele. Por isso que a mãe dele fica: Jesus, se manifesta aí. E Jesus fala: calma, não está na hora. Os irmãos falam para ele: ninguém que quer ser reconhecido fica escondido, vai fazer alguma coisa, porque o peso da família toda, com exceção do pai de José, todo o resto da família pressionava Jesus para que ele manifestasse. Mostra quem você é. Esse era um grito dentro daquela família. Todo o preço que a gente pagou, e agora a gente quer ver esse ministério acontecendo. Pelo amor de Deus, põe para fora, as pessoas precisam ver que a gente não era louco. Precisa ver que quando a gente saiu fugido, José, você abandonou a oficina, os parentes tudo te chamando de doido. Eles precisam saber que você não era louco. E estava em Jesus a possibilidade disso acontecer. E Jesus, pela primeira vez, quando ele é batizado, ele ouve uma palavra, a profecia direto do céu. Até ali ele vivia de uma palavra que a mãe recebeu. 30 anos depois, Deus se manifesta e fala: esse aí, ó, é meu filho, eu escolhi ele, eu tenho prazer nele. Você imagina 30 anos você sustentando um ministério ou algo, sem Deus falar nada, e de repente vem uma palavra daquele jeito, o céu abre. Aquilo foi o êxtase para Jesus. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, identidade dele sendo declarada pelo próprio Pai. E quando aquela identidade vem forte daquele jeito, logo em seguida acontece uma coisa: o Espírito leva ele para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E no que ele é tentado? Ele é tentado em: você é o filho. Ou seja, aquilo que Deus falou, aquela identidade que foi revelada, é mesmo verdade, Jesus? Então, se você é o filho, me prova. Satanás para Jesus. A Bíblia diz que a gente é tentado no que cobiça. Então Jesus tinha isso dentro dele, senão ele não seria tentado nisso. A luta dentro de Jesus a vida toda foi: será que eu sou quem ele diz que eu sou? Será que esse ministério é verdade mesmo? Será que é tudo verdade? Será que não é? E por isso Satanás vem com tudo no fim, na fraqueza da carne dele, para tentar. Deus acabou de falar com você: você é o filho. Você é mesmo? Então me prova. Antes de Jesus tomar posse do ministério, ele teve que conseguir ter convicção e firmeza em quem ele era. Porque o que daria autoridade para Jesus sair e fazer tudo o que fez, não era ensino, não era o fato dele ser escriba, mestre ou qualquer coisa. Era a identidade, era ele saber. Era ele poder chegar diante daqueles lugares que ele tinha para conquistar, lugares espirituais, em que ele ia colocar o pé e ia expulsar demônios, e não precisar fazer uso de qualquer prerrogativa que não fosse a sua própria identidade. Ele saber quem ele era. Tudo o que você tem para fazer em Deus, ou você pode vir a fazer, está baseado em quem você é, em você ter convicção de quem você é, e sustentar isso, porque sempre que Satanás te pegar, querido, e o Espírito só vai liberar você para ser tentado nessas áreas por Satanás, depois que Deus tiver liberado todas as palavras sobre você, de quem você é. Então hoje, se você ainda não entende seu ministério, não sabe qual é seu chamado, Satanás não vai vir nessa área ainda, porque você ainda vai ficar ali perto de João Batista, você ainda vai ficar sendo cuidado pelos pais, até que seja manifesto, até que o seu noivo seja manifesto, a noiva fica morando na casa do pai. Quando o destino dela é manifesto, o novo nome dela é manifesto, o novo endereço é manifesto, agora sim. Só que antes do casamento, aquela noiva passava 7 dias fechada. Jesus indo para o deserto. Antes do lugar da herança, Jesus vai para o deserto. Antes do lugar da herança, aquele povo sai do Egito e vai para onde? Para o deserto. É o lugar onde a sua identidade é aprovada. Lugar solitário, lugar onde Deus não fala mais nada, onde você está ali ouvindo o grilo, e Satanás apontando na sua cara toda hora: aí, ó, tudo que está acontecendo, olha os problemas, olha a sua conta financeira, olha todas as coisas ao seu redor. É mesmo? Será que é mesmo? E sua cabeça vai a 1000, que eu não sei se é, meu Deus, será que é Deus mesmo? Que loucura. É deserto, aquele lugar.
tudo batendo de todos os lados, e a sua identidade gritando dentro de você. Você tem que firmar o pé em quem você é. Quem você é vai determinar onde você vai chegar. Herança é para filho. Mas esse lugar, essa identidade, ela tem que ser apossada dentro de mim. Ela precisa ganhar um espaço de uma forma que nada consiga arrancar isso de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me prometeu. Eu sei quem falou comigo. Eu sei que eu sou. Porque Deus fala, amém, agora pode descer. Agora você pode ser servido. Agora os anjos podem servir Jesus. Agora você pode descer, Jesus. E vai fazer o que você quiser, porque agora a autoridade está em você. Na sua identidade. Saul tinha problema com isso. Quando Deus escolhe Saul, Saul não era o coração de Deus, ele era o coração do povo. Ele representava literalmente dos pés à cabeça o que o povo pediu para Deus. O povo pediu para Deus um rei que nos represente nas nossas guerras, que vá adiante de nós. O que era o rei adiante de nós? Era o cavalo mais bonito, com a armadura mais bonita, porque os reis iam na frente da batalha. Não é igual hoje, os generais ficam guardados, os soldados, o rei ia na frente, existia um respeito, que eles não atacavam o rei ia, eles conversavam, vai ter guerra mesmo? Vai, não vai se render? Não, aí o rei saía para trás, mas quem ia adiante, representando o exército, era o rei. Então eles estavam falando, a gente quer, como se Deus falasse assim, descreva então, o que vocês querem, faz o desenho aí, a gente quer alguém que nos represente, que vai adiante, faça as nossas guerras. Eles estavam dizendo, assim como aquelas nações, tem um cara bonito lá na frente, aquela armadura, aquele cavalo, a gente quer um negócio daquele pra gente. E Deus fala, eu vou dar. Aí ele escolhe o cara mais alto, mais bonito, e dá para eles. Então quando eles olham para Saul, eles ficam loucos, eles falam, é tudo que a gente queria, Deus atendeu o nosso pedido perfeitamente. E atendeu mesmo. Só que Saul não sabia quem ele era. Saul tinha problema com identidade. Saul já tinha recebido todos os sinais de Samuel. Samuel, quando unge Saul, ele fala para Saul, você vai sair daqui, você vai encontrar um povo que está indo adorar, eles vão te dar um pão, você pode comer o pão, depois você vai encontrar profeta, você vai profetizar, que é algo que não acontecia com qualquer um. E depois daquilo, Saul, você pode ir fazer o que tiver no seu coração, ou seja, a partir dali, eu já estou morando dentro de você, o que você tiver vontade de fazer, você faz, porque sou eu. E mesmo depois de tudo isso, quando Saul se encontra com o povo e com Samuel, para ser reconhecido diante do povo, ele se esconde no meio da bagagem. Porque Saul não sabia, não conseguia sustentar a sua identidade. Ele dependia da aprovação das pessoas para sustentar a sua identidade. O medo dele ali, será que vamos receber? Será que? Porque Samuel falou que é, Deus falou que é, mas eu não, e ele fica escondido. Aí acham ele no meio da bagagem, ele sai meio sem graça. Sou eu. E aí quando o povo recebe ele bem, aí ele vira macho. Sou eu mesmo, é isso aí. E carregam ele, levam ele. Logo em seguida ele trava a primeira guerra. Quando o povo reconhece Saul e embasa quem ele é, ele se sente homem para fazer as coisas. Mas é só ele se sentir ameaçado em quem ele é, que ele arrebenta com tudo. Então quando ele olha para Davi e fala, esse cara está crescendo muito, vou matar esse moleque, esse cara vai tomar meu lugar. Porque ele não tinha segurança na sua identidade, a identidade dele estava baseada no que os outros falavam. E como agora os outros estão falando que ele matou mais do que eu, os outros vão para o lado dele, eu estou lascado, porque eu não sei quem eu sou em Deus, eu sou quem as pessoas estão falando que eu sou. Saul não tinha identidade gerada dentro dele. Quando Deus manda Samuel ungir Davi, é como se ele falasse, agora Samuel, você vai ver como é quando eu escolho alguém. Então você vai agora, de novo, na casa de alguém, porque eu sempre escolho o filho de alguém. E eu sempre escolho alguém que está trabalhando para o pai. Saul estava trabalhando para o pai dele quando foi encontrado por Samuel. Então você vai lá. Aí Samuel chega e bate o olho no grandão. Fala, é desse jeito que Deus escolheu da outra vez, é o grandão aqui de novo. E Deus fala, não, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. O que ele está dizendo? Quem viu a estatura e gostou foi o povo, não eu. Agora é diferente, agora você vai fazer do meu jeito, Samuel. Então agora, Samuel, a gente vai pegar alguém e eu vou te mostrar que essa pessoa, antes
de poder conquistar coisas, ela tem que ter a sua identidade provada e firmada. Davi sabia quem ele era. Por isso, quando ele chega e vê o filisteu lá, Saul, que era o maior do lado de cá, que Deus já preparou para enfrentar o maior do lado de lá, Saul não se via capaz de fazer aquilo, porque ele tinha o título, mas não tinha autoridade. Davi sabia quem era, falou, em nome do Deus vivo, é nisso que eu me baseio. Então Davi tinha a sua identidade gerada e tinha maturidade. Maturidade para aquele nível de governo. Então quando Saul, entre aspas, pergunta, mas como é que vai ser? Ele fala, eu já matei urso e leão. Sempre que vinha um urso ou um leão, eu matava. Ele estava cansado de matar esses bichos. Ou seja, eu tenho maturidade já para isso também. O filho, enquanto é pequeno, não é dono de nada. Não é assim? Ele precisa ter maturidade para tomar posse de algumas coisas. E ali Davi começa de forma sutil e sem as pessoas perceberem, mas Deus já estabelecendo, ocupar o lugar do rei. Ele faz a batalha que era para Saul fazer. Em 2 Samuel 1, se eu não me engano, quando Davi é ungido rei, eles falam, Davi, vem reinar sobre a gente, porque mesmo na época de Saul, era você quem entrava e saía com a gente. Ou seja, sabe aquela figura que ia no cavalo, bonita, não era Saul que fazia isso. Davi é como se aqui na igreja, eu não estivesse aqui ou eu estivesse ausente. E outra pessoa que estivesse abençoando vocês e tocando a vida de vocês, eles falassem, já não era nem ele que fazia, era você. Porque sutilmente esse homem que tinha essa identidade, ele não tinha o cargo, mas a identidade dele fazia com que ele ocupasse esses lugares. Porque dentro dele um dia ele tinha sido ungido. Isso foi gerado dentro dele. Guerrear as guerras de Israel, as guerras de Deus, estava dentro de Davi, não estava no cargo. Essa identidade foi gerada. Então quando Davi é mandado embora e fica fugindo, a identidade dele está sendo solidificada. Ele crendo em quem ele era, ele tem que ter certeza de quem ele é. Para poder depois voltar e ocupar tudo. E tomar toda a terra que ninguém tinha tomado até aquele ponto. Porque a identidade dele foi fortalecida. Nosso problema é que às vezes a gente, depois que se converte, a gente já começa a construir nossa vida com Deus em cima de quem a gente era. Porque a gente aprende assim. Eu vim para Deus e agora eu vou evangelizar tudo o que eu sou. E Deus fala, não quero saber do que você era. O que você era tem que morrer. É Paulo. Então quando Paulo fala, eu considerei esterco, o que eu era tem que morrer. Porque não era o que Deus queria. Então não adianta eu ficar pedindo para Deus abençoar algo que Ele quer que seja morto. Isso é dar morro em ponta de faca. E sabe como você percebe isso dentro da igreja? As pessoas vivendo de forma cíclica nos problemas dela. Repara, algumas pessoas que você conhece em igrejas, elas têm sempre o mesmo problema. E ela sai, dá uma volta e parece que vai, e quando você vê ela caiu no mesmo, de novo. Por quê? Porque o problema está na identidade. Ela está lutando contra algo que nem ela sabe, porque ela não se descobriu. Antes de você construir coisas para Deus, antes de você desfrutar de herança, primeiro você tem que descobrir quem você é em Deus. E não é fácil, não é mole, não é bom, não é agradável. Bom não é agradável. Nunca vai ser. Por quê? Porque vai ser alguém, alguma coisa te matando, literalmente. Tosando você. Batendo de frente com coisas na sua natureza que para você são você. E por isso te ofende quando você é confrontado. Porque é você. Fala, você tem que morrer. Não, mas está me machucando, eu não quero te machucar, eu quero te matar. Evangelho é morte. Em alguns pontos literal, mas em outras é chegar no ponto que você fala, nada mais me importa. Era bom às vezes até estar morto. Eu já falei isso para Deus algumas vezes. Eu queria morrer. Me mata logo. Por quê? Porque quando você chega nesse ponto, o corpo já nem importa mais. E você começa a se sentir um fantoche, solto, sem identidade, porque aquilo que você era, você já não sabe mais se é. E ele fala, agora você está no ponto. Porque agora aquilo que você acha que é certo, já foi, você já está abrindo mão. Mas enquanto você argumenta, não, mas é assim, por causa, porque esquece, você está argumentando. Você viu Davi argumentar com Saul uma vez? Saul queria matar ele.
E quando Davi encontra com Saul, todas as vezes que ele encontrava, nunca ele bateu de frente com Saul. Mas o que você está fazendo? Nada. Ele fala, quem sou eu? Deus te abençoe, Saul. Pelo amor de Deus, só me deixa em paz. Eu não queria morrer, não. Por quê? Porque não é porque Davi estava olhando e falando, não, eu sei que é isso que Deus quer de mim. Ele está olhando e falando assim, que isso? Será mesmo? Eu só queria paz, porque Davi também não tinha toda essa tranquilidade dentro do coração dele de quem ele era. Lê os Salmos. Ele clamava a Deus, em alguns momentos ele falou, mata esses desgraçados, Deus. O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o conflito de Davi de conseguir sustentar quem ele era, só quando ele bate de frente com Saul, ele não argumenta. Porque o que ele está falando aí é, se Deus quer matar isso também, então mata. Até nisso eu vou me calar. Até na injustiça eu vou me calar. Porque a partir do momento que eu busco a minha justiça, Deus não faz a justiça para mim. Ele entrega na sua mão. Eu não sei, para muitos aqui, eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual ministério Deus tem para a sua vida. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando obrigatoriamente de uma igreja. Estou falando dos 5 ministérios. Eu não sei se de repente Deus vai te colocar numa igreja local, para você cuidar de criança e semear na vida de crianças a vida toda. E aquilo vai te completar de uma forma. E você vai começar a ministrar em cima de crianças, e crianças vão falar em línguas logo cedo. Você vai ver criança caindo em vigília, como eu já vi, sem nem ela saber o que está acontecendo, e o poder do Espírito tomando aquilo, e de repente aquilo é o que vai ser o seu tudo. Por quê? Porque você descobriu quem você é. Mas se você não buscar esse lugar de descoberta, você vai tentar construir em cima de quem você é hoje, em cima de quem seus pais formaram, e não em cima daquilo que Deus criou na eternidade. Antes mesmo de nascer, tu me formaste. Está escrito, você só não sabe o que está escrito, mas já está escrito. Aquilo que você é, aquilo que você vai fazer para Deus está escrito. O que pode acontecer, como acontece com a maioria de nós, a maioria do mundo vai morrer sem trazer para fora, sem manifestar o que já foi estabelecido no céu. Então a oração de Cristo é: seja feito aqui, Senhor, o que no céu já está estabelecido, que a gente consiga manifestar para o lado de cá. O que Jesus fazia era manifestar o reino, não era criar o reino. Por que ele não criava o reino? Porque o reino já estava criado lá, ele só manifestava. Quando ele fala para Pedro, Pedro, você não será mais Pedro, você não será mais Cefas, tal, muda o nome de Pedro, o que ele estava dizendo? Ele não estava dando algo novo para Pedro, ele estava abrindo uma porta para Pedro, agora você vai conhecer uma parte de você que você nem sabe que já existe. Mas Pedro poderia ter se recusado a isso, sim. E aí Deus ia buscar outro filho para fazer isso. Deus quis em Adão, Adão não deu certo, passa 10 gerações, ele chama Noé, Noé não deu certo, passa 10, ele chama Abraão, e ele ia continuar passando até achar um. E por que a criação geme, aguarda? Por quê? Porque os filhos não se manifestam. Porque filhos ainda não descobriram sua identidade. Então a criação lá fora geme. Toda a criação. Os animais são mortos, são extintos, crianças são estupradas. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus está falando, filhos, adquiram identidade para poder tomar posse das coisas do Pai, que hoje Satanás está governando. Vocês estão tomando posse daquelas coisas. Mas para tomar posse daquelas coisas, não é eu chegar aqui e dar uma carteirinha para cada um de vocês. Vai lá no meu nome. Não, é filho, porque se você for meu filho, eu vou falar, vai lá, viu? Pode falar no meu nome. E Deus vira e fala, pode ir. Pode ir que você é filho. Eles vão ter que se dobrar quando você abrir a boca. Mas em nome de quem? É em nome do Pai. Fala em nome do Jesus, ó. Eu venho de lá. Eu nasci em Cristo agora. A minha paternidade está em Cristo, não está mais em Abraão. Então isso me dá direito das coisas, entendeu, Satanás? E aí, todo joelho tem que se dobrar. Mas para isso eu tenho que tomar posse dessa identidade. Não da boca para fora. Na verdade, sem abrir a boca. Ser cristão é manifestar Cristo, não só no que você fala, mas no que você é. Os cristãos não inventaram o nome Somos Cristãos. Os outros é que olhavam e começaram, eles são igualzinhos a Jesus. E deram um apelido para eles, cristão. É como se fosse Jesusinho. Pequenos cristos. Imagina se amanhã começasse a chamar a meia dúzia aqui de Gianzinho por aí. É isso que aconteceu. Porque eles se pareciam. E isso dá autoridade para que a gente saia e comece a desintocar Satanás.
começa a derrubar as portas do inferno, elas não prevalecem. Por isso. Porque como filho eu vou, e onde eu vou a porta tem que abrir, e onde eu vou as coisas vão caindo, mas não naquilo que eu quero, naquilo que Ele me deu autoridade, naquilo que Ele me liberou, porque cada filho também age no âmbito, na direção que o Pai liberou. Você precisa buscar essa identidade e fazer posse dela. Isso é muito difícil. Aqui dentro isso é muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque Deus chama os que não são. E o fato de você não ser, arrasta dentro de você uma semente de baixa autoestima muito grande, ao longo de sua vida. Então, mesmo depois de Deus se revelar e falar quem você é muito difícil você conseguir assumir posse disso. E você está sempre tímido. E quando você pega ainda 20, 30 anos de evangelho na sua cabeça, dependendo de quanto tempo você aceitou Jesus, vem com toda uma carga para cima de você que é difícil você se livrar. E você confunde sua alma com o Espírito Santo nessa hora, porque a acusação vem de uma forma tão pesada. A maior luta que Deus teve não foi para eu enfrentar pessoas do lado de fora para seguir o que Ele queria, foi para mim enfrentar, para acreditar que era mesmo, para eu parar de olhar e falar, que isso, quem sou eu para ficar falando isso, para fazer isso, para não fazer. Luta de preferir morrer do que aquele conflito. Isso acontece dentro de nós. Semana passada, e nesses últimos anos, depois que Deus fez o que fez e a gente começou a andar por caminhos que eu nem conhecia e entender coisas em Deus que eu nunca tinha entendido, muita coisa, até na maneira de encarar o evangelho, mudou. Para mim, e eu sei que para a gente aqui, de se mover em algumas áreas, de entender o que é manifestar coisas, o que são atos proféticos, o que são essas coisas, que são loucura do evangelho que eu cresci. Eu cresci numa igreja muito tradicional, passei por algumas outras, mas eram tudo muito loucura, não existia nada disso, e de repente eu me vejo louco, coisas malucas. E por que são malucas? Porque aos nossos olhos elas não são compreendidas, elas são sinalização de algo que no céu está estabelecido. Aquele povo andando em volta de Jericó, loucos, podendo tomar flechada de cima. Esse povo anda tudo isso, fica tantos anos no deserto, 40 anos, agora atravessa o rio, chega aqui, vocês vão ficar andando em volta. Vocês são loucos. Loucos. O que andar em volta tem a ver? Tem a ver com nada, obedeça. Porque você não sabe o que você está manifestando com isso. Aquelas bandeiras têm a ver? Sei lá, eu sei que Deus falou para botar elas ali, e elas são, cada um aqui sabe de onde é e por que está ali, mas tá, de alguma forma algo está sendo manifesto no mundo espiritual que nós não sabemos. Então a gente anda naquilo que Deus revela. Eu nunca tinha ouvido falar sobre 5 ministérios na minha vida. Para mim, ministério era pastor do pastor, presbítero, diácono, e uns nomes que depois que eu comecei a ler a Bíblia com os meus olhos, eu descobri que nem tem. E quando tem, é um sinal de outra coisa. E aí eu me deparei com Efésios 4, 11. Vamos abrir a Bíblia. Tem visitante, vai achar que não é crente, não abrir a Bíblia. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4:11. E Ele mesmo, está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o motivo disso foi aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Ele criou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele mesmo fez isso para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para preparar pessoas para a obra do ministério. Versículo 13. Até quando vai isso? Até quando isso vale? Até que toda a igreja, cheguemos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que ele viva completamente dentro de mim. Isso já aconteceu na igreja toda? Toda a igreja já tem a estatura de Cristo? Não. Então isso ainda vale. Quando é que todo mundo vai ter a estatura completa de Cristo? Na glória. Então a primeira coisa que eu descobri, meu Deus, existe então apóstolos, profetas, evangelistas, não é só pastor. Não, na verdade pastor e mestre são os últimos na escala. E não são os últimos na escala por importância, são os últimos por causa da ordem que as coisas acontecem. A palavra apóstolo é grego. Em latim essa palavra significa missionário. Missionário vocês conhecem, né? Não está na Bíblia, mas é. E em português significa enviado. Só que por uma cadeia de comando que a igreja criou com medo de perder sua autoridade, eles decidiram que existe pastor é o dono da igreja, e existe o cara chamado missionário, que é o cara que vai pregar em algum lugar. A gente dá o nome. E a gente ainda chama no latim missionário, porque se traduzir que é apóstolo, vai dar maior confusão, e a gente não vai explicar isso não. Então deixa escondido esse negócio. Mas é isso, missionário é apóstolo. E por que a ordem é essa? Os apóstolos estabeleciam a igreja, estabeleciam pastores lá dentro. Eles estabeleciam a igreja não só no sentido de ir pregar o evangelho num lugar desconhecido. O evangelista faz isso. Evangelista não só desconhecido ou conhecido, mas evangelista, ele toca pessoas, um a um. Ele gosta do corpo, ele gosta do sujo, ele gosta de abraçar. E o apóstolo, ele olha aquele todo e entende no mundo espiritual para estabelecer algo ali. E ele sai e deixa um pastor ali dentro para cuidar da carne, para abraçar aquelas pessoas, para tocar nelas, para limpar elas. E o mestre para ensinar aquilo tudo. E os profetas, que são luz no meio de escuridão. Profetas, sinal de lua, que demarcam tempos trazidos por Deus para as coisas. E quando você tem os 5 funcionando, a igreja é completa. Todas as áreas dela funcionam. O que foi o período em que Deus não falou com o povo, e o povo ficou sem ouvir Deus? Foi um período em que Deus não mandou profetas. O povo sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. E quando Deus começou a me ensinar a respeito disso, é muito fácil você olhar para isso aqui e falar, legal, é isso. Viver isso é outra coisa. E quando Deus começou a revelar o meu ministério para mim, isso era mais difícil ainda. Porque você olhava e falava assim, quem sou eu? Pelo amor de Deus, não é? Eu nunca falei isso aqui no púlpito. Semana passada, era para eu ter ido embora no congresso de mulheres, lá no seminário, era para eu ter ido embora na hora do almoço. E desde manhã eu sabia, Deus me falando, você tem que ficar até o fim, você tem que ficar até o fim. E eu não falei para a Bel, falei assim, a Bel vai brigar, ela prometi pegar as meninas. Mas aí eu falei para ela, depois do almoço, eu falei, eu entendo que eu tenho que ficar, ela, fica aí e tal. E no fim, Deus falou comigo aqui e tudo, mas eu sabia dentro de mim que eu precisava falar com essas pastoras. Não chamar ela para conversar, mas eu preciso ter um tempo com ela em algum momento. E aí essa mulher ficou com vontade de ir para o shopping. Eu adoro shopping, né? E aí a Bel falou, elas querem ir, eu vou mandar a Cássia com elas. A Cássia vai gostar tanto de ir com elas. Eu falei, não, Bel, eu sei que eu preciso ficar perto dessas mulheres um pouquinho, alguma coisa, não sei se é para eu falar para elas. E aí a gente foi e a gente conversou um pouco dentro do carro. E depois que chegou no carro, depois de 20 minutos andando, elas olharam para cada uma e falaram, vamos embora. O que a gente veio fazer aqui? E aí a Esther, que estava andando comigo, a pastora Esther, ela falou, não, a gente veio aqui só para conversar mesmo, né? Mas no caminho que a gente estava indo para lá, eu disse algo para ela que, aqui no púlpito, por exemplo, eu nunca disse. E eu descobri por que eu não disse. Porque essa mesma dificuldade que eu estou falando que todo mundo pode ter de identidade, eu tenho. Eu luto com ela todos os dias. De crer em quem eu sou. Porque se eu não tiver firmeza nisso, o inferno também não vai respeitar. Eu sempre soube de 2 anos e meio para cá, que Deus me chamou para apóstolo. No sentido de que, então vocês entendem por que eu não tenho tanta paciência para colocar a ovelhinha no colo, para ser dozinho. Por que minha palavra às vezes é mais dura e mais pesada no tratamento? Porque quem Deus traz normalmente para sentar e para conversar comigo são pastores. Nunca veio aqui uma dona de casa que está com problema com o marido, a não ser vocês que vivem junto no ministério. Deus manda o pastor, o cara lá do outro lado do mundo que está brigado com o pastor dele, que ele não sabe o que fazer da vida dele, que a igreja está fechando.
Por quê? Porque aí você vai comer uma comida mais dura, mais pesada e não vai ter problema. Só que eu via isso se manifestar em mim, e Deus trouxe palavra de tudo quanto foi ligar. Você vai ser pastor de pastores, você vai ser isso, disso. E era muito difícil para mim aceitar isso por causa da minha identidade. Quem sou eu? Então eu enfiava tudo isso no bolso e ia guardando. Um dia Deus falou, é verdade, o dia que Ele quiser. E aí semana passada, quando a gente saiu, e a gente foi conversando, e aí a pastora Esther me contou de uma conversa que ela teve com o Caio aqui, durante o dia, e eu disse isso para ela. Eu falei, olha, meu ministério não é pastoral, eu sei disso. E ela falou assim para mim, agora eu já entendi. Eu falei, entendeu o quê? Por que seus filhos têm tanta dificuldade? Porque a sua atitude respinga sobre eles. Você não assumir 100% isso, sem medo do que vão pensar. João Batista, o louco, o retardado, que vai montar uma igreja no deserto. Ele não está nem aí porque vão falar, porque ele sabia quem ele era. E o fato dele saber quem ele era, quando os pastores da igreja grande vinham para o deserto para pedir para ser batizado, porque os fariseus começaram a pedir para ser batizado, ele não falava assim, olha, Deus me reconhecendo, agora os caras vão vir me abraçar, a gente vai montar uma igreja do lado de lá. Ele virava e falava, vocês são umas cobras, vocês são falsos ainda, raça de víboras. Vocês têm que se arrepender, porque senão nem batizar vocês eu vou. Identidade, firme em quem é. E ela disse, é respingo do que você está fazendo. De não manifestar. Porque Satanás não respeita o que está do lado de dentro, ele respeita o que eu coloco para o lado de fora. Por isso que eu tenho que falar. Por isso que Deus não olhou para o barro, para a água e fez assim, para a água gerar peixe. Ele dá ordens. Porque o mundo espiritual se move em cima do que eu profetizo, em cima do que eu falo. E se eu não falo, não tomo posse disso, Satanás vai entrando, ele é igual sem terra, ele vai invadindo. Ele não respeita a placa, ele respeita a ocupação. E ela falou, você precisa assumir isso. Porque isso vai refletir em cima deles, na forma deles lidarem com isso. E quando eles conseguirem lidar com isso, eles vão conseguir agir e andar em cima dessas coisas. Mas manifeste essas coisas. Todo o evangelho é baseado em manifestações, em trazer para fora. Satanás dentro de alguém você nem percebe às vezes, porque você acha que é natural, mas quando é que você sabe que tem Satanás ali? Quando ele manifesta, não é? Tem demônio, manifesta. Ou quando você tem discernimento, percebe que tem, e aí você dá uma ordem para que ele saia. Por quê? Porque o que traz para o lado de fora e que tem efetividade no mundo é a manifestação. Pode estar dentro de você, mas se isso não for manifesto, o mundo espiritual não se move. Que seja feito aqui como é no céu. Então no céu Deus estabeleceu Lélio como profeta. Amém. Manifesta aqui isso. Porque senão é uma carteirinha guardada na gaveta. Polícia me parou, eu posso estar com a minha credencial de policial no porta-luva. Não vai adiantar nada se eu não mostrá-la. Eu vou preso, ele vai me levar para a averiguação. Até que eu mostre, está aqui. Por que a gente não faz isso? Covardia. Disfarçada de zelo. Não, eu sou humilde, é nada, você é covarde. Eu sou covarde. Não é humildade isso. Humildade é não pensar de si mais do que você é. Pensar de si menos do que você é covardia. Tem algumas coisas que Deus já falou com a gente aqui, desde que isso começou, desde aquelas orações na trimbo, aquelas loucuras no escuro. E Deus foi revelando ministérios aqui. E a gente tem vivido esses ministérios de forma sutil em algumas áreas, mas a gente não fez o que tinha que ser feito. Deus falou comigo essa semana inteirinha. Hoje aqui, eu vou consagrar os ministros que Deus já levantou aqui. Isso não quer dizer que os outros, Deus não vai levantar. Só quer dizer que Deus ainda não me mostrou de forma clara o que você é. Entenda que unção, a consagração não diz respeito a você estar pronto. Diz respeito a Deus sinalizar e demonstrar o que Ele tem para você. E o que vai acontecer depois é o caminho. Quando Deus nos diz Saul, Ele não estava falando Saul está pronto. Ele estava falando, marque o que eu tenho para ele. Diga para ele que ele é. Quando Eliseu foi ungido, Deus não falou assim para ele, Eliseu está pronto. Ele falou, vai lá e unge Eliseu. Para um dia, o dia que você for, ele assumir. Unge Davi. E Davi passou anos até que virou rei. A unção, ela sinaliza
ela sela, ela declara diante do mundo espiritual. A unção na Bíblia, o derramado óleo na Bíblia tem 4 simbolismos. Ele era usado para cura, ele era usado para ungir ministros, ele era usado para ungir coisas, e eu não lembro da quarta. Mas eu sei que são 4, que eu já li. Mas ele era um símbolo. O óleo em si não era santo. O consagrar não era transformar em santo, era separar. Consagrar é separar. Consagrar é marcar diante do mundo espiritual. Eu separo isso aqui. É igual quando eles iam matar uma ovelha. Eles separavam aquela ovelha, colocavam num cercado separado, para depois, num tempo, matá-la. Deus, tem alguns aqui que eu ainda pergunto para Deus, o que esse aqui vai ser, Deus? Você que tem cara de pastor, será que é? Eu não sei. Eu estou dizendo isso para que você não se sinta menos amado por Deus, ou por mim, ou... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com responsabilidade de agir só debaixo daquilo que Deus já deixou muito claro, para não ter que virar para você daqui a um ano e falar, não era aquilo, e ixi, como é que faz, como é que tira a unção? Não tira, e não que você vai perder alguma coisa por isso, mas é zelo, de agir em cima só daquilo que Deus falou. Nós temos pastores aqui que Deus já liberou, que Deus já mostrou que são pastores, e a gente vai ungir esses pastores. Eles já estão andando debaixo disso, eles já estão andando debaixo de um aprendizado, de um caminho que o Pai está tratando com eles agora, e que eu só olho de vez em quando e falo, antes não falava, agora está falando que Deus fala toda hora. Aí, está pensando, e fala mesmo, e eu, como diz o outro, eu só observo. Evangelistas, profetas, em que como pai eu vejo crescerem, e eu vejo que vão criando maturidade, vão fluindo, e é legal ver isso. Outros eu olho com todo o coração e que entregaram a vida, e eu falo, o Senhor não me falou ainda o que é. Isso não é um problema, entenda isso. Você não está perdendo nada por Deus ainda não ter falado. Você está no lugar que Ele te pediu para estar, e se Ele não falou é porque Ele ainda não quer que você saiba. Ele está te guardando. Se Davi tivesse sido ungido rei diante de todo mundo, ele tinha morrido. Saul tinha matado ele no berço. Por isso foi escondido. Às vezes a não manifestação de Deus é cuidado, não é rejeição. E a semana toda eu passei orando em cima disso. Desde domingo Deus já me falou a respeito disso. E eu passei a semana toda orando em cima disso. Na verdade é para que Deus me desse convicção das pessoas e cuidasse do coração daqueles que Ele não falou ainda. Que isso não tem nada a ver com lugares mais altos ou mais baixos. Isso tem a ver com a onisciência dEle, com lugares estabelecidos por Ele, por tempos que a gente não entende. Mateus, vem cá. João Paulo, vem aqui na frente. A Bíblia mostra muito poucos evangelistas na Bíblia. De falar, esse cara é evangelista. E sempre que a gente fala de evangelista, a gente lembra de uma pessoa, que é o Gadareno. E eu fiquei pensando nele essa semana, de como mesmo dele a Bíblia não fala muita coisa. Uma característica no evangelista é que ele não tem muito para dar além do que ele é. Então sempre que a gente vai para a rua, a gente tem que arrastar o Mateus para ir embora, porque ele quer ficar abraçado com eles a vida inteira. Ele quer levar para casa e a gente quer ir embora. E sempre que o Mateus vai pregar de um jeito ou de outro, ele vai enfiar o testemunho dele no meio. Ele vai estar pregando sobre a volta de Jesus, e ele vai pôr o testemunho no meio, porque o que ele tem para dar é ele, é o que ele recebeu. O João Paulo, a gente senta às vezes eu sento com o Caio aqui, e a gente olha um para o outro e fala, o que vai ser desse menino, meu Deus? Literalmente. Mas quando ele cai de frente com aquele povo, num ponto de ônibus, quando ele não quer paquerar as meninas, ele fala de Jesus. É o que ele fala em todo lugar que ele senta. João Paulo fala de 2 coisas na vida, de Jesus e de casamento. Porque isso é o João Paulo. E a primeira coisa que Deus fala, que Jesus fala para aquele homem, quando ele volta, é que ele vá para os seus. É o primeiro lugar que ele vai sarar. É quase que uma garantia que Deus dá para o evangelista, de que sua vida vai ser para buscar perdidos.
mas eu vou te dar o prazer de buscar os seus primeiro, de salvar a sua casa primeiro. A base do evangelista é o seu testemunho. E esse é um problema, porque é muito fácil você falar da sujeira do passado, mas é difícil você sustentar o testemunho do presente. Porque não vai adiantar nada você chegar na sua casa e falar: olha, o que Deus fez, eu era isso, era aquilo, e eles olharam e falaram: mas você ainda não parece Jesus, você ainda manifesta sua carne. E isso é a vida toda. Porque mais do que um pastor, mais do que um apóstolo, mais do que os outros, a sua vida se baseia no seu testemunho, numa obra que foi feita. Sempre. Enquanto pastor, um apóstolo, alguém que às vezes está ocupando funções um pouco mais administrativas, vão ter menos corpo a corpo. E a sua natureza vai parecer um pouco menos, vai se manifestar um pouco menos. A de vocês é o tempo todo se manifestando. E esse é o cuidado de vida que vocês têm que ter, por toda a vida. Eu vou ungir vocês, não como sinal de que alguém está pronto para alguma coisa, que eu estou mandando vocês para algum lugar. Até porque isso é Deus quem vai revelar. Eu só conduzo vocês até Ele, até a mão do noivo. E depois Ele vai levar você para onde quiser. E que vocês saibam disso, carreguem isso dentro de vocês, sabendo quem vocês são no mundo espiritual, quem vocês são em Deus, e possam usar essa autoridade diante do inferno todas as vezes que forem chamados. Amém? E eu sou teu, e eu sou teu, e eu sou teu, por toda a eternidade, por toda a eternidade. E eu sou teu, e eu sou teu, e eu sou teu, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Diante de tua face, no meu lugar de encontro, onde me desfaço, onde encontro descanso. Diante de tua face, é o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. Abel, vem aqui na frente. Onde eu cresci, não existiam pastoras, esse nome era quase uma heresia. E é algo muito complexo na Bíblia tocar nesse assunto. Que autoridade, não uma autoridade. E a minha alma luta muito com algumas coisas ainda, precisando de um pouco mais de explicação de Deus para fazer do que em outras. E pastoras é isso, mas é muito mais pela minha alma do que pela Bíblia. E essa semana eu pedi texto bíblico para Deus, eu pedi para Deus me dar base para algumas coisas que eu não sabia, principalmente para ungir pastoras. E quando eu estava revisando o livro ontem, eu sentei para revisar uma parte do livro, escrever mais algumas coisas, eu li algo que eu escrevi. Gênesis 17. Deus abençoa Sara. Sara, ela era a outra metade de Abraão. O que Adão está fazendo aqui? E quando ela segue Abraão, a gente pode olhar como a gente olhava no passado e tradicionalmente, que a mulher só segue. Ela anda atrás, e ela é submissa, e justamente entender a palavra submissão vai fazer todo sentido entender isso. Submissão literalmente significa debaixo da missão. Submissão é estar a cargo da mesma missão. Deus não abençoa Abraão
e fala: Sara, vai atrás. Depois de dar uma palavra para Abraão de que ele seria pai de nações, em Gênesis 17 ele diz: Sara, eu te abençoarei, e de você vão sair nações. Ou seja, coincidentemente, a bênção que existia sobre a vida de Sara, o propósito de Deus sobre a vida de Sara era o mesmo que tinha para Abraão. Mas Deus não fez isso simplesmente como vai junto com ele. Deus liberou sobre ela uma palavra, um encargo e um propósito na mesma proporção que ele liberou para o marido. E engraçado que para Abraão ele fala assim: Abraão, você não mais vai se chamar Abraão. Quando vai falar de Sara, ele fala: Abraão, você não vai mais chamar ela de Sarai. O que ele estava dizendo? Você, através de você está mudando o nome dela. A forma de você chamá-la é outra. Ou seja, você está liberando essa identidade em cima dela. É de você para ela. Em você não se chama mais assim. E nela você chama ela diferente agora. É esse outro nome. Fluindo dele para ela, mas ela recebendo uma identidade. E não só o resto de Abraão. E não só andar atrás de Abraão. E isso Deus tem sobre a vida de vocês. Ministério você não cumpre no espírito, você cumpre na carne. No espírito eu me relaciono com Deus. É na carne que eu encosto em pessoas, é na carne que eu mudo de cidade, é na carne que eu abro mão de emprego. É sempre na carne. E não tem como meia carne fazer isso. E se você é carne do Caio, é meia, e você é minha, não tem como ser meia. Enquanto é meia, na verdade, é que dá os conflitos. É que um quer orar e o outro acha que não tem que orar. Um quer mudar de cidade e o outro acha que não deve. Um quer ir para a rua e a mulher fica falando que não vai, fica doente, porque era meia carne. Quando se torna uma só carne, entendendo o propósito, facilita. E eu vou ungir vocês duas como pastores aqui hoje. Isso não é do tipo, a partir de agora igreja, viu, baixa a cabeça quando passar, chama de pastor. Não é isso. Isso é no mundo espiritual, vocês estão entendendo o seu papel agora. Nesse ministério, em tudo aquilo que Deus já falou que vai fazer, e nas nações para onde a gente vai, essa é a autoridade que está debaixo de vocês. Não é a facilidade, por exemplo, de abraçar o pobre na rua, embora amar pobre seja natureza de nascidos de Cristo e não ministerial. Amar é natureza de filho de Deus. Mas vocês não chegam numa cidade procurando os não convertidos, vocês chegam numa igreja procurando pessoas que precisam ser tocadas. Essa é a natureza de vocês. O que eu estou fazendo aqui é só manifestar isso. É a atitude de vocês em se mover em cima disso, em negar a carne de vocês em cima de atitudes que contrariam isso. E isso é o que vai fazer com que vocês cresçam no propósito que Deus tem para vocês. Agora é entre vocês e Deus. Eu sou como o pai que está sentado lá para você vir tirar dúvida, vir conversar, vir visitar, vir abraçar. Mas o crescimento disso está na mão de vocês. Mas saibam disso diante do mundo espiritual. Não tenham vergonha disso. Não tenham vergonha de chegar em lugares e alguém perguntar e você dizer: eu sou pastora. Ah, mas não é na Bíblia. Querido, você me desculpa, foi Deus que me falou. Você pode pensar o que você quiser. Eu já tive discussões que eu já cansei de discutir com o pastor, eu já parei. Porque não vai mudar nada na minha vida. Os frutos vão vir no tempo que Deus quiser. A nossa sociedade é que Deus mande frutos para testificar daquilo que eu sou. Ele fala: os frutos só virão quando você tiver certeza de quem você é. Aí os frutos vão sair naturalmente. Não vão precisar da aprovação de ninguém. Senão é como Saul, cedo ou tarde você cai. Quando as pessoas parecerem que saem de perto de você, você cai. Porque você não tem suporte em si mesmo, na sua identidade. Amém? Eu sou teu, eu sou teu, com toda a eternidade, por toda a eternidade. E eu sou teu, e eu sou teu,
Sou teu por toda a eternidade, por toda a eternidade. Diante de tua face é o meu lugar de encontro, onde me desfaço, onde encontro descanso. Diante de tua face é o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. Cássio, vem cá. Lely, Marco, vem cá. O que eu estou entregando aqui para vocês hoje é dar na mão de vocês algo que vocês já sabem. É como se fosse entregar habilitação, e vocês vão fazer o que quiser com isso ao longo da vida de vocês. Não é minha responsabilidade saber se você sabe dirigir ou não. É entregar a carta na sua mão. Está na busca sua com Deus, na sua vida com Deus, que vai determinar o que você vai fazer de seu ministério. Deus olha do alto e Ele vê um monte de rascunhos não acabados quando Ele olha para filhos na terra. Pessoas que começaram bem. O que eu mais ouço às vezes é quando alguém vem falar de um ou de outro e fala, mas é homem de Deus? Eu falo, o que você chama de homem de Deus? Foi Deus que chamou? Foi, tenho certeza que foi. O que você vai fazer com isso é direito seu. Cada um de vocês. Profetas na Bíblia, a Bíblia, lua fala de profeta. Porque nos momentos onde o sol se põe, a lua era usada para a direção das coisas. Eles não tinham bússolas, GPS, eles usavam a lua. Então sempre que alguém estava perdido, ele esperava escurecer para olhar para a lua, para saber onde se achar. Só que a lua, querida, ela não fica parada num canto. Ela se manifesta no tempo dela, e ela tem fases que a lua está escura, e você olha e não acha ela. Ela não tem palavra para nada, ela não pode te dizer nada, porque nem ela sabe onde está. Ela está escura. Às vezes ela está cheia. Você encosta nela, está saindo palavra para todo lado. E é o que a gente vê no nosso meio. Às vezes a gente passa 2 meses aqui que nem mosquito você ouve à noite. Tem dia que você tem que pedir para os outros fazer fila para entregar a profecia aqui dentro. A vida de vocês vai ser muito dura. Muito dura. Porque profeta morre. Profeta é sempre apedrejado. Sempre vai apanhar em todo lugar que for. Porque a palavra que Deus tem na boca de vocês não é agradável. O dia que o lugar estiver bem, Deus tira você dali e vai levar você para um lugar pior. A função de vocês é ser a voz de Deus, é manifestar a boca de Deus nos lugares. Todos têm que se consagrar, mas eu não sei. Vocês têm um lugar que vocês não têm. Se vocês não se consagrarem, não estiverem andando diante de Deus, trevas ao redor de vocês virão. Porque se há na minha casa, Deus manda um profeta. Na casa de vocês Ele fala, já tem um aí. Mas se você não entrar nesse lugar e buscar manifestar essa luz, você vai morrer apagado. Outra coisa, o que Deus deu não é um privilégio, é uma obrigação. Deus não busca outro profeta, no caso de Jonas. Deus podia ter chamado outro. Como Deus faz, você é obrigado a fazer isso. Não é escolha sua entregar a palavra. Não é escolha sua me buscar e estar pronto nos lugares. Quando Ezequiel é chamado e Deus manda a palavra para Ezequiel, Ele fala, eu te pus como atalaia. A atalaia ficava em cima da torre, olhando longe, o tempo todo olhando longe para ver se vinham inimigos. Ele não podia descansar, ele não podia olhar para o lado para bater papo, ele não podia parar, porque se ele vacila um pouquinho, os inimigos chegam perto, não dá tempo de se defender. E Deus diz para Ezequiel, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Ezequiel 34, eu acho que fala isso. Tu receberás a palavra. Em Ezequiel 2 ou 3, quando ele fala o mesmo texto, ele fala, se você receber uma palavra e levar sobre o ímpio e ele se converter, ele vai ser salvo. Se ele não se converter, ele vai ser condenado. Mas se eu te der a palavra e você não for, você vai pagar pelo erro deles. Você vai pagar o preço deles. Eu vou cobrar de você. Por isso que ele cobra de Jonas. É responsabilidade sua fazer. Eu vou dizer para você, Deus me perdoa, eu não queria ser profeta. E
talvez eu não queria porque eu não sou, então eu não tenho essa natureza, essa capacidade, essa estrutura. Porque eu encargo em cima de vocês para o resto da vida. Vai chegar um dia, Lélia, vai chegar um dia em que você vai preferir, como Paulo, ir para a glória. Eu preferia estar no céu, Pai, mas como eu sei que o Senhor tem coisa aqui ainda, eu fico. Eu não estou desejando desgraça para vocês, não é isso. Saibam disso. É para isso que a gente foi chamado, para morrer, para que outros possam ser gerados. Quando Jesus está subindo para ser crucificado, as mulheres estão chorando por ele, ele fala, você tinha que chorar pelos seus filhos, porque vai ser difícil.